Não, aquela explicação foi descartada. Talvez durante algum tempo me inclinasse a pensar que tudo resultara de uma alucinação coletiva. Mas de que tipo? A psiquiatria esforça-se por descrever algumas. Estaria perante uma mistura de alucinação visual auditiva? Estas últimas, as auditivas, ocorrem entre os doentes psicóticos, em especial entre os esquizofrênicos. O indivíduo distingue com nitidez o seu pensamento de outras vozes, quase sempre reprovadoras, que o invadem, reforçando o sistema delirante. É verdade que, noutros casos, essas alucinações são desagradáveis, aparecendo num quadro de delírio erótico ou místico. Nas esquizofrênias, essas vozes interiores ou exteriores dão todo tipo de ordens, provocando mesmo situações limite que podem chegar ao suicídio ou ao homicídio. Também não era este o caso. Das 13 pessoas que estavam no salão naquele momento, suponho que a maioria era normal. Duvido que houvesse algum esquizofrênico ou doente de delírios crônicos. Como explicar então a hipótese da alucinação auditiva? Absorto em tais pensamentos, percebi outra penosa circunstância. Levantei-me como que impelido por uma mola. Maldição! E sorri para os meus botões, chamando-me de desastrado. Não utilizara os sistemas eletrônicos introduzidos pelo cavalo de Troia na vara de Moisés. Aquilo, sim, teria projetado alguma luz sobre tão grande enigma. Como ser humano que sou, que ganharia eu ocultando-o? Justifiquei-me imediatamente. Alguém disse uma vez que só os deuses não se justificam. Foi impossível. Como é que eu podia ligar os transdutores naquelas circunstâncias? Tudo foi tão inesperado e fulminante. Nem sequer sabia onde estava o cajado. Além disso, o medo paralisara-me. Para que continuar? Era claro que eu tinha fracassado. E registrei o fato para a ocasião seguinte. Mas, haveria uma segunda oportunidade. Soerguido sobre o divã, reparei então noutro pormenor que quase havia esquecido. Sim, continuava ali. Levantei-me devagar e, pegando num dos lampiões de barro, fui andando até a curva da mesa. Continuavam no chão, esquecidas, 2 taças de metal e uma espada. A memória não podia enganar-me. Aqueles objetos, depois de chocarem outros, tinham caído do ru, mas como alguém os teria empurrado? Levantei os olhos, aproximando a luz da penumbra que envolvia aquela parte da sala. Tentei recordar. Eu estava na extremidade esquerda da mesa em vista da porta. O ser formou-se defronte à curvatura e a 1,5 metro ou 2 metros daquele setor da mesa. Curioso. Os únicos objetos que tinham se deslocado e caído no soalho eram os que estavam nesse segmento do U. Outras 2 taças, também metálicas, estavam tombadas na borda da mesa. Procurei não tocar em nada. Auxiliado pela lâmpada de azeite, fui percorrendo todo o comprimento do U. As espadas e os copos do centro e das pontas continuavam de pé, tal e qual como os tínhamos deixado antes daquilo. E uma ideia, ou foi um pressentimento, devolveu-me as esperanças. Nem tudo parecia perdido. O primitivo sistema da moeda deu resultado. Pouco depois, excetuando uma dor de cabeça latente, senti-me em condições de reatar o meu trabalho. Os discípulos dormitavam, esgotados por tantas emoções intensas. As mulheres de José tinham se retirado e, procurando não fazer muito barulho, pediam um dos gêmeos que destrancasse a porta. O ar e a frescura da noite reanimaram-me definitivamente. A fogueira do pátio continuava a aquecer o caldeirão vazio e, ao pé das chamas, distinguia a robusta silhueta de Simão Pedro. Estava na companhia do dono da casa e de João Marcos. Dialogavam em voz baixa e com uma serenidade invejável. Não me atrevi a interrompê-los. Assim, deslizando entre os jasmineiros, fiz a ligação auditiva. No módulo não havia novidades. Melhor dizendo, havia, sim, mas eram de caráter científico. Falarei delas a seu tempo. Eliseu confirmou-me a hora. 10h45. Isso significava que eu estivera inconsciente durante 30 minutos, aproximadamente. É claro que preferi ocultar-lhe o acidente da parede e o ainda inexplicável fenômeno do ser de luz. E, por prevenção, pedi-lhe que me chamasse ao amanhecer.
De pé, com a cabeça meio escondida entre os ramos e pendente da transmissão, não me percebi da chegada silenciosa de João Marcos. Tocou-me suavemente nas costas e assustei-me. Com quem falas? Que língua é essa? O rapaz deve ter ouvido algumas das minhas palavras, em inglês, logicamente perguntou espantado e com curiosidade. Estava rezando. Respondi um tanto pálido. Sempre o faço, improvisei, no dialeto da minha terra natal, Tessalônica, é uma língua que tu não conheces. Aquele pequeno incidente também nos serviu de lição. Embora o meu irmão e eu costumássemos conversar em coineu ou aramaico galileu, fundamentalmente com o propósito de praticar, a partir de então, tanto as ligações auditivas como as conversas diretas, dentro e fora do berço, foram feitas nas línguas do tempo e do lugar em que nos encontrávamos. Antes de me reunir com Simão Pedro e Elias Marcos, o Benjamim, um pouco ruborizado, insinuou-me que ele também tinha uma coisa para mim. Olhei para ele intrigado. Que lhe teria ocorrido agora? Colocando diante dos meus olhos um saquinho de pano descolorido, fê-lo oscilar suavemente no cordãozinho branco e imaculado que o fechava. O que é isso? Uma coisa poderosa e secreta, respondeu em tom misterioso. Aguardei uma explicação. Mas antes pediu que me inclinasse. E ao fazê-lo, passou a laçada sobre a minha cabeça. E o saquinho, de apenas 5 centímetros de comprimento, ficou pendurado sobre o meu peito. Isto livrar-te-á das febres terçãs e dos espíritos malignos que espreitam sob as sombras das alcaparras, figueiras e sorveiras rasteiras. Mas, olho vivo, não te servirá se caíres sob a sombra de um barco. E o que é que me pode acontecer se cair sob a sombra de um barco? O garoto abriu os seus grandes olhos negros, olhando para mim como se tivesse diante dele um perfeito cretino. Corres o risco de ver o diabo. Fiz um grande esforço para não soltar uma gargalhada. A superstição entre aquela gente era tão variada como arraigada. Ao ponto do Talmud dedicar longas passagens a tais questões e as formas de combater as influências malignas. Apalpei o conteúdo do amuleto e agradeci-lhe efusivamente, pedindo-lhe que perdoasse a minha ignorância. Como estrangeiro, disse-lhe, ainda não estou muito a par desses grandes perigos. Ao que parecia, e segundo Benjamim, o seu presente continha os seguintes ingredientes mágicos: 7 espinhos de 7 palmeiras, 7 aparas de 7 vigas, 7 pregos de 7 pontes, 7 cinzas de 7 fornos e 7 pelos de 7 cães velhos. Ah! Exclamei, aliviado. E sem mais demora, fomos-nos juntar à serena tertúlia de Simão Pedro e do anfitrião. No decorrer da mesma, como disse, tomei conhecimento do que havia sentido o pescador momentos antes da aparição. E fui também informado das últimas decisões do grupo apostólico. Ninguém abandonaria Jerusalém. Na manhã seguinte, 2 discípulos, seguindo a recomendação do ressuscitado na sua última materialização, dirigir-se-iam a Betânia em busca de Tomé. Tentariam convencê-lo a deixar o seu isolamento e a juntar-se aos outros. Uma vez conseguida a reunificação dos 11, partiriam para o norte, para a Galileia. Eu não disse nada, naturalmente, mas supus que essa tentativa de convencer e atrair o renitente Tomé iria tropeçar em sérios inconvenientes. Segundo o Evangelho de João, 8 dias depois daquele estranho fenômeno, chamemos-lhe aparição, registrado no cenáculo, os 11, por fim, realizaram o seu desejo de finalmente estarem juntos. Não o podiam saber ainda, mas essa seria a segunda aparição de Jesus aos seus embaixadores. Uma aparição que, é claro, eu não pensava perder e da qual felizmente, extrairíamos algumas conclusões inesperadas. A propósito, e apesar de não ter nenhuma importância, não consigo entender por que razão 3 dos 4 evangelistas não se referiram a esta nona e última aparição do Mestre, naquele histórico dia do chamado Domingo da Ressurreição. Apenas João fala dela e misturando palavras e gestos do Filho do Homem que correspondem à segunda presença no cenáculo, com Tomé incluído. Mas não quero precipitar-me.
Falarei dessa aparição, ocorrida no domingo seguinte, 16 de abril, no momento preciso, e não será difícil descobrir como foi igualmente manipulada com a introdução de frases que Cristo jamais pronunciou e que, no tema da confissão dos pecados, acabariam por se cristalizar noutra fórmula tão mágica quanto falsa. A casa de Elias Marcos, embora sóbria, encerrava influências helênicas e romanas, com pormenores de um requinte que me surpreenderam. Era alta madrugada quando decidimos recolher-nos. Na verdade, eu estava esgotado. Simão Pedro, que parecia transformado, despediu-se de Elias e de mim dando-nos o beijo da paz. O homem não se esquecera das minhas palavras de consolo e do meu precário exame como médico. A princípio, obcecado com a ideia de não causar incômodos, insinuei ao meu anfitrião que eu podia descansar junto às cinzas. O meu manto tinha servido em ocasiões semelhantes. Elias zangou-se. E, puxando-me, resmungando perante as ideias malucas daquele pagão, obrigou-me a entrar pela porta pela qual eu vira entrar e sair Maria durante a minha primeira visita à mansão. Encontrei-me diante de um longo corredor, estreito e alto iluminado nas suas extremidades por um candeeiro pendurado nas paredes de tijolo. Elias tirou o que estava à entrada e convidou-me a segui-lo. Aquela hora, deviam ser 3 horas da madrugada, pouco mais ou menos, a casa dormia pacificamente. Em 20 passos percorremos o corredor de tijolos de barro cozido, detendo-nos diante da última das 5 portas que contém na parede do lado esquerdo. Na parede oposta, frente a frente, abriam-se outras tantas portas de escura madeira de carvalho, cuidadosamente polidas como uma espécie de verniz. Marcos fez-me sinal para que segurasse a lâmpada de azeite, pegando no grosso molho de chaves que levava ao pescoço, procurou a que servia. A terceira ou quarta tentativa, a fechadura rangeu e o meu amigo empurrou a porta e entrou no quarto.